cometi os piores crimes. Ajudei a roubar os pobres, os famintos e os miseráveis do nosso país. Fiz parte de um esquema de corrupção grande e poderoso. Eu tinha a função de desviar o dinheiro dos programas sociais do governo. Ganhei muito dinheiro com isso, muito mesmo. Que Deus me perdoe. Mas agora estou arrependido, padre. Vou morrer. Mas antes, quero contar tudo que sei. Procure acalmar-se. Por que diz que vai morrer? Está com alguma doença? Mas a minha vida corre de extremo perigo. Querem acabar comigo. Posso ser assassinado a qualquer momento por tudo que sei. Mas uma conspiração dessa grandeza, por que não procura ajuda? Não denuncia tudo aos jornais? Por que não pede proteção à polícia? Proteção, ajuda. Nada disso ia adiantar, padre. É uma quadrilha extremamente poderosa, de um poder inimaginável, diabólica, satânica. Senhores do Mundo. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, as imagens que você acabou de ver, elas fazem parte da ficção, mas nós que já estudamos o assunto há tempos, sabemos todos nós juntos que a ficção imita a realidade. O homem na verdade ele não cria nada, ele apenas junta e modifica coisas que ele vê ao seu redor. Portanto, essas imagens da antiga novela da Rede Podre de televisão, que chamou muita atenção e causou muita polêmica, se chamava Olho no Olho. E nessa novela mostrava a cultuação demoníaca dentro do Senado brasileiro, envolvendo a alta cúpula política e pessoas poderosas. E essa novela acabou desagradando os políticos da época. E é interessante isso. Se eles mesmos dizem que é ficção, uma coisa boba de quinta categoria, por que se importar então com isso? Por causa da polêmica toda, a novela inclusive foi encurtada, diminuíram seus capítulos e ela é uma das poucas novelas que nunca mais foi novamente exibida pela Rede Podre de televisão. Talvez porque no meio dessa ficção era mostrada muita realidade, a quem realmente esses homens servem. E agora a notícia que eu vou mostrar para vocês parece até um dos capítulos dessa novela. A dica do nosso irmão Apple Max deixa claro que a alta cúpula da nossa política continua servindo ao mal, servindo ao demônio. Escute só. Filho de Flor de Lis descreve rituais na casa da deputada. Não era normal. Wagner Andrade Pimenta, conhecido como Misael, disse que atos eram feitos com mel, açúcar e alguidar. Uma matéria muito recente de 27/11/2020. E ela continua dizendo: filho afetivo da deputada Flor de Lis, Wagner Andrade Pimenta, conhecido como Misael, descreveu durante a audiência que aconteceu na tarde dessa sexta-feira, dia 27 de novembro, rituais que eram feitos na casa da parlamentar. Questionado pelo advogado da deputada, Misael negou que fossem rituais satânicos, mas afirmou que aquilo não era normal no meio evangélico. Primeiro, família, você tem que entender uma coisa. Você classificar algo como satânico, inclusive nos títulos de um vídeo, você não consegue mais passar. Esses dias mesmo a gente tocou no assunto aí da denúncia de um ator da Rede Podre que disse, né, que tinha um quartinho lá do PC, né, aquele quartinho do pó e do... Quem assistiu o vídeo sabe. Se você não viu, veja esse vídeo aí. Inclusive teve uma grande audiência. Muito obrigado a meus irmãos que assistiram, compartilharam, deixaram o like, comentaram. Isso com certeza tem ajudado a divulgar a informação. E nesse vídeo, para mostrar algumas matérias que eu já tinha mostrado há anos atrás, foi difícil. O próprio navegador está separando, está deixando os resultados lá na última fila. Se você usa as palavras fulano fez um ritual, tal coisa é pacto satânico. Se você tiver esse ponto de vista e quiser botar em uma matéria, mesmo que seja no seu site, no seu blog, os próprios navegadores hoje estão excluindo, estão deixando lá no rabo da gata a sua informação, porque eles julgam já que é politicamente incorreto. Eu lendo inclusive as regras, né, da plataforma, sempre que eles removem um vídeo, eles dizem que é para manter a plataforma menos tóxica. Mas isso também permite que eles se tornem os donos da verdade, os donos do certo. E ninguém está percebendo isso, mas a informação está sendo moldada, a informação está sendo escolhida a dedo por essas pessoas. Então você vê que o cara tá falando aí claramente de rituais satânicos, sim. Eu nem li a matéria, mas eu sei que se trata disso, até pelos atos dessa pessoa.
mas você não pode declarar isso, do contrário terá que provar. Agora, como provar isso, ninguém sabe, porque dentro do satanismo você mesmo sabe que há diversas maneiras de segui-lo, porque a única coisa que ele pede é fazeres o que tu queres, há de estar na lei. Então qualquer coisa que você faça que é do desagrado de Deus, você está fazendo em agrado ao inimigo. Olha a continuação da matéria e veja se você não concorda comigo. Ela nos passava como uma coisa de Deus, como algo que estava na Bíblia. No início eu tinha 13 anos, então acreditei, cair de cabeça. Relatou no início do seu depoimento. Questionou se os rituais continuavam acontecendo nos últimos anos. Misael afirmou que sim. Então aqui, irmão, o cara que conheceu o mínimo de Bíblia, o mínimo do Evangelho, sabe que dentro do cristianismo não existe rituais. Não existe isso. Então qual parâmetro bíblico ela usava para isso? Daí você já vê o dedo do maligno na história. Ela pegava nome de pessoas que queriam que se aproximasse da família e fazia a preparação. Tinha mel, açúcar e alguidar. Preste atenção que isso aqui se trata de magia. Ela estava fazendo magia para atrair pessoas para ficarem próximas da família. Pessoas que ela não conhecia, provavelmente, pessoas influentes que poderiam proporcionar algum tipo de oportunidade. E ela fazia essas simpatias, essas magias, e ainda dizia que era cristã. Então eu tenho falado isso para vocês, que estão trazendo vários elementos da maçonaria, do ocultismo, da bruxaria, do próprio satanismo para dentro do cristianismo. Eu ainda vou falar melhor sobre isso. Eu vou continuar aqui para a gente não perder o raciocínio da matéria. Havia orações pedindo para Deus, mas aquilo não era normal no meio evangélico, explicou Misael, detalhando que os rituais ocorriam desde a época em que a família morava na favela de Jacarezinho, na Zona Norte. Aqui não se deixe enganar não, meus irmãos, que eles falam Deus, mas pode ser qualquer Deus. O que a pessoa considera Deus? Lá na Argentina agora tem argentinos dizendo que Maradona é Deus. Era um Deus vivo. Então só porque tem a palavra Deus não quer dizer que seja o Deus que mandou o seu próprio filho para se sacrificar por nós, para pagar os nossos pecados. Não quer dizer que seja o mesmo. É preciso ficar sempre atento com essa manipulação que a mídia faz. Você vê que eles não colocam o depoimento para a gente ter acesso. Eles estão dando aqui a versão deles. E vocês sabem que a versão deles é cheia de manipulação. Embora se trate de um fato, é cheio de manipulação. Misael pediu para prestar depoimento sem a presença de todos os réus, incluindo Flor de Lis. Ele afirmou que se sentia intimidado e citou a convivência de mais de 30 anos na casa. Às vezes, família, até a presença da pessoa é tão ruim que inibe você de falar certas coisas. É o domínio, acredite a pessoa ou não, na presença do mal. Sobre a época em que a família vivia no Jacarezinho, Wagner relembrou como foi morar na casa de Flor de Lis, com cerca de 13 anos. Ele relatou como passou a ser chamado de Misael e citou outros filhos que também mudavam de nome. Ela falava que era um anjo enviado de Deus, disse que Wagner tinha morrido e que o filho espiritual dela tinha nascido. O Misael relatou. Wagner também confirmou que Anderson já se relacionou com Simone dos Santos, filha biológica de Flor de Lis, quando ambos ainda eram adolescentes. Simone também é acusada de tirar a vida do pastor. Sobre o início do relacionamento entre Anderson e Flor de Lis, Misael afirmou que foi da noite para o dia. Ele, Anderson, era denominado guardião dela. Eles foram se casar em 1998 porque ela precisava de uma figura paterna na família. Não havia um pai. Da noite para o dia, eles estavam casados no cartório, contou. O depoimento de Misael, que durou pouco mais de 2 horas, foi marcado por desavenças entre o advogado Anderson Hollenberg, que defende Flor de Lis, e a juíza Neares dos Santos Carvalho Arce. Doutor, o senhor está tumultuando o processo. Faça a pergunta corretamente, disse a magistrada. Estou tentando trabalhar, excelência. Estou tentando, rebateu o advogado. Misael foi a segunda testemunha de acusação a prestar depoimento na tarde desta sexta-feira. Antes dele, foi ouvido sua esposa, Luana Rangel. Então, irmãos, embora aqui hoje você não possa mais classificar uma coisa ou outra como satanismo, não é? Do contrário, você cai no esquecimento, basta você ver os atos. Aí você tem pessoas tirando a vida de outras pessoas dentro de uma mesma família, você tem rituais que não estão na Bíblia, e você tem um relacionamento íntimo entre a mãe e os próprios filhos. Então, são esse tipo de coisa que deixa claro qual a doutrina que estava sendo seguida dentro dessa casa. É preciso a gente conhecer o que é verdadeiramente o Evangelho, porque o demônio, ele é mentiroso. A Bíblia descreve ele como o pai da mentira e homicida. Então você vê que, eu não sei se foi o caso, mas pelos depoimentos a gente vê que a cabeça mudou depois que ela viu esse suposto anjo. E a Bíblia nos alertava sobre isso. Mesmo que viesse um anjo do céu e mudasse o Evangelho, os verdadeiros cristãos deveriam saber que aquilo ali não tem parte com Deus, que é o maligno. E os donos do mundo estão preparando esses supostos anjos. Invasões alienígenas, quem acompanha o canal sabe sobre o projeto HARP, o projeto Raio Azul, as anteninhas com essa internet super forte que está vindo aí.
Tudo isso vai ser unificado para criar a falsa ilusão com essas novas tecnologias, para as pessoas sentirem o fenômeno, sentirem as entidades, elas vão ver, vão sentir e vão poder conversar através da própria mente com essas entidades. Então elas vão se convencer e vão fazer tudo que elas vão pedir. Inclusive a fusão de todas as religiões em uma só. É por isso que você está vendo ultimamente o Papa agir de forma tão estranha. Porque está chegando o momento dessas coisas entrarem em vigor. Os donos do mundo já deram data, 2030. Eles têm 10 anos para implementar tudo isso. Então nós vamos ver muita coisa que a gente nem sonhava acontecendo e aparecendo diante dos nossos olhos. Então é preciso ficar esperto e é preciso conhecer o verdadeiro evangelho. Eu quero ler essa pregação aqui, irmãos, esse post que eu vi no Face Lixo, pelo menos para isso você viu hoje, e ele diz o seguinte, ó: a pregação moderna, veja se não é exatamente isso que está acontecendo. 1. Deus vai te dar a vitória. 2. Deus vai te exaltar. 3. Receba a tua vitória. 4. Deus vai restituir 10 vezes mais. 5. Deus vai realizar seus sonhos. 6. Agora é só vitória. 7. Deus tem coisa grande para você. 8. O melhor de Deus ainda está por vir. Então essa é a pregação moderna. É o que você escuta nas igrejas e é o que as pessoas hoje vão atrás. Elas querem ouvir exatamente isso. Agora tem um probleminha aí, eu já vou explicar. A pregação que o nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua, falava era o contrário. Era a seguinte: primeiro, quem perder sua vida, salvá-la-á. 2. Não ajunte tesouro na terra. 3. O meu reino não é deste mundo. 4. Toma sua cruz e siga-me. 5. Entre pela porta estreita, ou seja, o caminho difícil. 6. O mundo irá te odiar. 7. No mundo tereis aflições. 8. Tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, você vê uma incoerência aqui muito grande entre a pregação moderna e as palavras do nosso Jesus Cristo, que é quem trouxe a nova aliança, que é a que a gente vive hoje, vivemos da graça, tá certo? Mas nas igrejas, que está se fundindo com a maçonaria, basta ver as doutrinas que são ensinadas lá, o Deus Mamon tem assumido o lugar do Deus cristão, do Deus da salvação, do Criador do céu e da terra e da vida. Ele tem assumido o lugar. Se a gente usar novamente Cristo como exemplo e lembrarmos da tentação do deserto, o Deus que promete tudo isso da pregação moderna é o próprio Ra-Satã, é o inimigo. Lá ele fez a promessa a Cristo com tudo isso aqui. Ele disse: prostra-te diante de mim, me adora. Veja como ele é ousado tentar o próprio Filho de Deus. Adora-me e tudo isso é teu. Tudo foi me dado, tudo está sobre a minha mão. Ele disse isso. Então, se você quer ter coisas grandes, se você quer humilhar os seus inimigos, quer vitória, quer ter 10 vezes mais tudo que já teve ou tem, todos os seus sonhos realizados, quem promete isso é ele. Inclusive eu tenho falado isso aqui no canal, que é preciso entender a cabeça de um satanista para você não se confundir. Eles não pregam entre eles que vão queimar no inferno, não. Eles veem o mundo e a ascensão do demônio como uma nova administração. Eu já falei esse ponto de vista para vocês aqui em outros vídeos. E não é o meu ponto de vista, eu sei bem o que vai acontecer com ele. Como todo cristão, a gente sabe que ele tem pouco tempo e está desesperado, quer levar o tanto de almas que ele conseguir junto com ele para a perdição. Porque ele sabe que isso sim vai entristecer Deus. E a única coisa que ele pode fazer contra Deus é isso mesmo, entristecê-lo, levando tanto quanto ele puder com ele. Mas o que ele passa para os seus seguidores, já que é mentiroso, é que Cristo vai vir e vai perceber que o mundo o prefere. E vai pegar seus poucos escolhidos e irá embora daqui. E o mundo ficará na mão dele. Então essas pessoas que estão trabalhando com ele pensam que vão ter cargos de destaque, cargo de poder, de potência, porque ajudaram na causa. É assim que eles veem, sob nova administração. Eles entendiam o Lúcifer como um ser que percebeu a essência dos humanos melhor do que o próprio Deus. Sabe que nós não podemos viver sem pecados. Essa é a visão deles. E por isso ele permite e aceita o ser humano como é, coisa que na visão deles Deus não faz. É assim que ele engana os seus. E é assim que ele os leva para a perdição, junto com ele. A perdição que será eterna. Então, meus irmãos, você que está sabendo de tudo isso, eu peço que você passe esse vídeo adiante. Isso é mais importante do que a gente possa imaginar. E eu vou ficando por aqui. Deixa sua opinião sobre esse assunto. No caso específico da Flor de Lis, o que você acha que realmente acontecia naquela casa? Você acha que tudo era por acaso? Existia realmente uma forte presença do maligno ali? Ou tudo isso não passa de conversa para tentar ludibriar as autoridades? Deixa aí, a sua opinião é sempre importante, por mais contrária que seja a minha, e a gente fica por aqui. Então, fiquem todos com Deus e sempre encarando o sobrenatural.